meu Deus, de ti. Vida que seja dor. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero estar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Vai se identificando aí para não saber quem é você, amém? Glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos preparou. Ontem eu não pude estar aqui porque estava em seminário o dia todo. Mas é tudo para a glória de Deus, né? Nós precisamos ser curados para curar, transformados para transformar. É isso que Deus faz conosco, amém? E nesta manhã Deus tem uma mensagem para nós. É forte a palavra, mas vou ser o mais breve possível nesta live, porque Deus ele quer falar conosco a todo instante. Nós temos que parar tudo que a gente está fazendo para ouvir a palavra do Senhor, buscar a presença de Deus. Então parei tudo que eu estava fazendo aqui para estar aqui nessa telinha, falando de Jesus para você, falando daquilo que Ele tem poder, dos milagres do Senhor, porque só Ele pode fazer algo na nossa vida. Eu não posso fazer nada por você, mas Jesus Ele pode. Amém? Tenha plena convicção disso, que Deus Ele é fiel. Ele tem uma palavra maravilhosa para mim e para você. Compartilhe esta live aí, para que outros também estejam ouvindo. Claro que depois muitos vão passar por aqui, ouvindo esta palavra. Amém? Não importa a quantidade que vão estar nesta live. O importante é que Deus está conosco, está no nosso meio. E Ele quer falar conosco. Você que entrou nessa live é para você mesmo. Aleluia. Que Deus quer falar com você. Além de mim. Amém? A palavra apregoada, primeiro ela fala comigo, para depois falar com você. Amém? Primeiro Deus trata comigo, para depois tratar com você. Está entendendo? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nesse momento, Senhor, entro, Pai, em Tua presença, para Te agradecer, Pai, pelo dia maravilhoso de ontem que eu passei em Tua presença, por este dia que assim o Senhor nos permitiu. Obrigada, Senhor, obrigada. Só tenho Te agradecer pelas grandes coisas que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, prepara cada um, Pai, para que possa estar sensíveis, Pai, à Tua voz, Pai, nesta manhã. Fala conosco aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Caindo por terra todo embaraço, todo impedimento, tudo aquilo que queira atrapalhar, meu Pai, a Sua palavra, Pai. Seja comigo, seja com Teu povo, Pai, nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, fala, Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? A palavra que me trouxe nesta manhã aqui para dizer para mim e para você nesta manhã, fica em 2 Samuel 9:3. 2 Samuel 9:3.
Samuel 9:3, o Senhor vai nos dizer uma história onde a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E ele vai nos dizer aqui no versículo 3: E disse o rei: Não há ainda da casa de Saul para que use com ele de beneficência ou faça o bem de Deus? Então disse Ziba: Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Amados, muito linda essa história. Eu amo essa história. Aleluia, onde que Deus muda o quadro desta criança, né? Que era apenas uma criança, né? A história de uma criança de 5 anos. Olha que coisa linda essa história. E o Senhor vai nos dizer desta história dessa criança chamada Mefibosete, que quer dizer exterminada da vergonha. Nós vamos entender aqui o que Deus quer revelar para nós nesta manhã. E essa história aqui vai nos dizer da bondade de um homem, da bondade do rei Davi, né? Em fazer o bem. E essa história aqui vai nos dizer que Mefibosete era aleijado ambos os pés. Era filho de Jonatas, neto de Saul. Era uma criança, né? Que mudada por Deus ali naquela cidade ali de Jerusalém. Uma criança marcada por traumas, perdas, angústias, frustrações. Herdeiro do trono, da família real, príncipe. Então o Senhor vai nos dizer destes 3 personagens, Davi, Ziba e Mefibosete. Mas eu quero focar nesta manhã só a história dessa criança, Mefibosete, né? O amor de Davi para com Jonas, a honra que o Senhor deu para esta criança, o amor que Deus teve para com essa criança através do profeta, usando o profeta, né? Exaltou a história desta criança. Aqui Samuel, que escreveu essa história, da vergonha à honra, do esquecimento à mesa do rei. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, em 2 Samuel capítulo 4, o Senhor vai nos dizer de 2 servos de Isbosete que matam e trazem a cabeça para Davi. No 5 ele vai dizer que Davi é constituído rei de todo Israel. No 6 ele vai já nos dizer que ele traz a arca para Jerusalém. E no 7 ele vai dizer que ele deseja edificar o templo do Senhor. E no 8 ele vai dizer que as vitórias de Davi sobre várias nações. Então, amados, essa história aqui vai nos dizer que ali a babá desta criança, a babá que cuidava desta criança, sabendo da notícia ali, da morte de Jonatas, que era o pai de Mefibosete, e do avô Saul, ela sabendo de toda essa notícia, ela correu mais do que nunca para tentar fugir. Ela ficou com medo também de que viessem e tirassem a sua vida e tirassem a vida da criança. Então ela correu com essa criança, pegou esta criança, colocou no colo, né? E na pressa ali, meus amados, essa babá que cuidava desta criança, a ama desta criança, ela deixou esta criança cair no chão. Olha só a triste história desta criança, mas que teve um fim lindo. E deixou essa criança cair ali dos seus braços e essa criança ficou aleijada. Bom dia, você que já está aí. Graça e paz para você. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E essa criança aqui, amado, era uma criança herdeira ali do trono, príncipe. E pegaram essa criança ali, depois que ficaram aleijado dos pés, pegaram aquela criança e colocaram numa terra de esquecimento, num lugar de esquecimento, uma terra amaldiçoada, que chama Lodebar, na casa de Maquir,
filho de Amiel. E Deus, ele vai nos revelar muitas coisas dentro dessa palavra para mim e para você. Eu não sei de que maneira você entrou nesta live. Pode ser a irmã Sueli Araújo, lá de Guarulhos, São Paulo. Seja bem-vinda. A todos que estão aí, se identifiquem em nome de Jesus. E essa criança aqui, meus amados, colocaram ela ali. Aleluias, glória a Deus, colocaram ela ali, na terra do esquecimento. E ali aquela criança, herdeiro do trono, ela foi crescendo com traumas, foi crescendo sozinho, sem família, sem ninguém, frustrado por tudo que havia acontecido. Então, não sei de que maneira você se encontra nessa live. Esta criança, eu não sei do teu passado, eu não sei da tua criação, eu não sei o que vem acontecendo na tua vida, mas sei desta história, o que aconteceu na vida dessa criança. Essa criança cresceu com trauma. Quantos traumas que nós temos crescido dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, se sentimos sozinhos, né? Muitos nesta manhã que não têm família materialmente dizendo, que nós temos a família de Deus, que somos nossos irmãos em Cristo. E quantos que nesta manhã estão sozinhos, estão traumatizados pelo passado, né? Sem ninguém para poder ajudar. E Deus nos traz esta palavra, pessoas frustradas por tudo que vem acontecendo. E essa criança aqui também não foi diferente. Ela foi vivendo, ela foi crescendo, frustrada por tudo que havia acontecido em sua vida. Ela tinha família, de repente ela ficou sem família. Uma criança que tinha herança, que acabou ali, naquele momento, perdendo tudo. Ela perdeu tudo. E essa criança cresceu se colocando como um cão morto. Quantas pessoas que estão nesta manhã desta forma? Dessa criança, se colocando como um cão morto. Essa criança aqui se colocou como um cão morto. Cresceu se colocando como um cão morto, imprestável, miserável, sujo. E quantas pessoas que estão assim nesta manhã? Porque ele se sentia assim. E muitos ainda se sentem assim. Então Deus me trouxe nesta manhã para te dizer, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, esta história, para que você possa lembrar desta história. Então vamos viver esta história. Mas chegou a hora da sua história ser mudada. Então está, aleluia, chegando a hora da nossa história ser mudada por Cristo, por Jesus. E chegou a hora dessa criança, a história dela ser mudada através do Senhor Jesus. Pela vida de uma pessoa, pela vida de um rei chamado Davi. Davi, muito amigo de seu pai, Jonatas. Olha o que Deus fez através do profeta. Aleluia. O rei Davi, muito amigo ali do seu pai, Jonatas. Pela amizade ali que os dois tinham, embora já haviam falecido, ele quis mostrar lealdade. Ele quis mostrar bondade para a vida deste homem, para a vida desta criança, Mefibossete, que significa exterminada na vergonha. Ele quis mostrar fidelidade à família de Saul. Então ali, amados, ele mandou chamar Ziba, servo de Saul, e perguntou: onde está ele? Deus colocou esse tema no meu coração, a bondade de Deus para com as nossas vidas.
Deus mandou colocar esse tema. Então há a fidelidade de Deus, há a bondade de Deus para mim e para você nessa manhã. Deus, Ele é amor, queridos. E ali, Ele perguntou, mandou chamar Ziba e perguntou: onde está ele? Onde está Mefibosete? Traga ele para mim. Traga ele para mim. Olha só Deus falando. Onde está você? Você está na terra de esquecimento? Você está em Lodebar? Deus está mandando, alguém trazer você para Ele. E o Espírito Santo de Deus está trazendo eu e você para Ele nesta manhã. Onde está ele, Mefibosete? Traga ele para mim. Traga ele para mim. E quando Mefibosete compareceu diante do rei, ele se prostrou. Oh, glória! Essa história é muito linda. Mefibosete ali, quando ele chegou ali diante daquele rei, ele se prostrou. Aqui há um rei, Jesus, Rei dos reis, Senhores dos senhores. Se prostre nesta manhã. Ele se prostrou com seu rosto em terra. Ele se prostrou com seu rosto em terra. Glória a Deus. É forte esta palavra. Eu amo essa palavra de Mefibosete, a história desta criança. Eu não sei de que maneira você cresceu. Não conheço a tua história, não conheço a tua vida, mas Jesus, Ele conhece. Ele criou, Ele nos formou. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E Mefibosete se prostrou diante do rei. E aquele rei olhou para Mefibosete. Ei, o rei Jesus está olhando para mim e para você. E ele vira para mim e para você através da minha vida, pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala para mim e para você: Mefibosete, não tenha medo. Não tenha medo. Pois é certo. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Pois é certo. É certo. Eu não erro, o Espírito Santo está falando, eu não erro. Eu tenho direção certa nesta manhã e Ele está te direcionando. Pois é certo que eu tratarei com bondade, o rei dizendo ali para Mefibosete, ali Mefibosete prostrado ali diante do rei. Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan, seu pai. Olha o mistério. Olha o mistério desta palavra. Vou devolver todas as terras que pertencem ao seu avô Saul e que você sempre, aleluia, comerá em minha mesa. Oh, coisa linda. Você crê que Deus está mudando o quadro da minha situação e da sua situação? Você crê que Deus está mudando história? A minha história e a tua história? Aonde? Lá atrás, lá no passado, nós crescemos com traumas, decepções, traições. Muitas coisas aconteceram nas nossas vidas. Na tua vida, na minha vida, na vida desta criança que se tornou um homem frustrado. Quantas crianças, meninas, meninos se tornam homens frustrados, mulheres frustradas, amarguradas. E Deus pega o homem, a mulher, que muitos não dá nada, e muda o quadro, e muda a história. É dessa
nossa história que Deus está falando. É da minha história, da tua história. Bom dia, minha irmã Flávia. É da nossa história que Deus está falando. Da história da vida deste homem, que ele cresceu frustrado. Mas chegou o momento de Deus mudar o quadro. Ei, é linda essa história, é profunda. E eu aqui a meditar com o Espírito Santo de Deus, eu aprendi algo tremendo com a história deste homem, Mefibosete. Aleluia! Ainda há pessoas usadas por Deus para nos abençoar. Ainda há mulheres e homens de Deus na terra para nos ajudar. Você crê nisso? Creia. Deus levantou o profeta, o rei Davi, para abençoar a vida de Mefibosete. E nesta manhã ele levanta homens e mulheres para mudar, para ser usado, para mudar o quadro da nossa história. E Deus levantou ali o profeta Davi, aleluia, para abençoar a vida de Mefibosete, aonde ali ele se encontrava numa terra esquecida, Lodebar. Quantas das vezes nós nos encontramos assim, sozinhos, desamparados pelo homem? E a vida desse homem também não foi diferente. Então Deus levanta pessoas. Deus tem levantado pessoas na minha vida para me abençoar, para me ajudar espiritualmente, materialmente. É isso que Deus faz com um homem ou uma mulher. Aleluia. Quando Ele quer mudar o quadro, quando Ele quer ajudar. E Ele levantou o rei Davi para mudar o quadro de Mefibosete. Glória a Deus. E Ele está levantando pessoas, como todos os dias eu passo por aqui, usada pelo Espírito, para nos ajudar, para te ajudar nesta manhã, espiritualmente. Aleluia. Ele levanta pessoas para nos ajudar. Tudo é permissão de Deus. Ei, eu não sei do teu passado. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas o Senhor, Ele fala para mim e para você que tudo é permissão de Deus. Oh, glória. Mefibosete, ele foi desfavorecido pela vida. E quantas das vezes nós somos desfavorecidos pela vida? Ei, Deus está falando. A sua vida era marcada pela dor. Pessoas que a vida dela é marcada pela dor, pelo sofrimento, pelo passado. E Deus precisa mudar o quadro. Mas para que Deus venha mudar o quadro, nós precisamos se posicionar. Nós precisamos buscar a Deus, a cura. Como eu passei ali pelo tratamento de Deus ontem, maravilhoso, o dia todo. Precisamos disso, irmãos. A vida desse homem foi marcada pela dor e nós precisamos ser curados. Ele passou ali pelo tempo de Deus. Foi um tempo de Deus na vida de Mefibosete ali em Lodebar. Ei, Deus está falando, é um tempo nessa terra de esquecimento. E eu creio em nome de Jesus e profetizo que esta manhã é o momento de Deus, dele mudar o quadro das nossas vidas. Toma posse aí, porque eu estou tomando posse aqui para mim. Foi um tempo na vida de Mefibosete. Primeiro ele teve que passar pela luta. Primeiro nós temos que passar pela luta, pela vergonha, pela humilhação.
porque ele passou pela humilhação, pela luta. Pegaram esta criança, colocaram ali naquela terra para ser esquecida. Se tem te colocado numa terra de Lodebar, Deus manda te dizer que há um tempo dessa luta, há um tempo por Deus. Mas ele permaneceu no caráter, nos princípios de Jesus, nos princípios de Deus. Ele permaneceu o seu caráter. Aleluia, glória a Deus. Foi o que eu aprendi com o Senhor nesta manhã através desta história. As 5 vergonhas de Mefibosete. Primeiro ele quebrou os pés. Depois ele ficou aleijado, porque até então ele não sabia. Ele sabia que até então tinha quebrado os pés, porque a dor foi muita. Está sendo muita dor na sua vida? Segundo, ele ficou aleijado. Terceiro, ele teve que passar pela experiência da perda. Nós temos que passar pela experiência da perda. Nós temos que passar pela experiência da perda. Olha Deus falando. Quarto, a perda dele foi a família. Foi a saúde dele física. Ele teve que passar por tudo isso. E nós temos que passar por muitas coisas nessa terra para nos levar às bênçãos de Deus, para nos levar à vitória de Deus. Quarto, a vergonha, o seu passado. Ele tinha vergonha do seu passado. O seu passado estava vivo em seu presente. Tem passados que está vivo na nossa vida, no nosso presente. E Deus, ele está falando aqui o quinto, ele tinha complexo de ser aleijado. Porque ele se encontrava ali naquela situação, entrou um espírito de inferioridade. Quantas pessoas se encontram assim com complexo nesta manhã? Ou físico, ou espiritual. Não sei do teu problema, da tua luta. Mas se Deus está falando assim, porque há pessoas que se encontram complexadas, até mesmo da aparência, sabia? Tem pessoas nesta manhã que têm complexo da sua aparência, no seu corpo, no seu rosto, no seu cabelo. E Deus quer nos libertar disso. Deus quer nos curar disso. Ei, Deus está falando. Não foi eu que quis trazer essa palavra, foi o Espírito que me direcionou a falar desta história. É aí, quando Davi muda a história dele. Por todas essas vergonhas, é aí que Davi entrou. E hoje o Espírito Santo de Deus entra na tua vida para mudar a tua história. Através da minha vida, pelo Espírito. É pelo Espírito, pode ser o irmão Miguel. É pelo Espírito. Davi, ele foi usado por Deus pela bondade, pela beneficência de Deus, pela fidelidade de Deus. E Deus está usando os meus lábios, a minha vida, para falar com você que Ele mudou a história daquele homem. Ele está mudando história aqui nesta manhã. Davi foi usado por Deus. E eu estou sendo usada por Deus para trazer esta mensagem ao teu coração. Ele devolve todas as terras que pertenciam à sua família. Terras que foram tomadas, que jogaram ele ali para escanteio. Depois que ele ficou aleijado, jogaram ele ali para a terra de Lodebar. E assim acontece na minha vida. Pessoas nos jogam fora, porque nós não temos mais nada para oferecer. Hoje estamos vivenciando dias difíceis. Dias muito difíceis, que são jogo de interesse. Enquanto você tem para oferecer, ótimo, estão do seu lado. Mas quando você não tem nada para oferecer, ó,
se afastam. Mefibosete foi a mesma coisa. Colocaram ele na terra de esquecimento. Você está sendo esquecida? Mas chegou agora o momento de Deus mudar a tua história. Toma posse. E ali Davi foi usado a devolver as terras que pertenciam à sua família. Tudo foi tirado de Mefibosete. O inimigo da minha alma, da tua alma, tem tirado coisas minha e tua. O homem tem tirado coisas minha e tua. Não esquenta a cabeça não. Não esquenta a cabeça não. Mefibosete aqui, ó. Deus muda o quadro de Mefibosete. Ele devolve as terras. Foi usado por Deus, o rei Davi, para devolver as terras, para restaurar, para restituir a vida de Mefibosete. E ele passou ali, meus amados, a comer na mesa do rei. Tem uma música que fala da mesa do rei, linda essa música. Ele começou a comer na mesa do rei. Ei, não importa. Nesta manhã, estamos comendo da mesa do rei, Jesus. Nós vamos comer da mesa do rei. Tá entendendo aí? Deus, através de Davi, restitui tudo aquilo que ele havia perdido. Eita, Deus lindo. Maravilhosa essa palavra. Nossa, é forte demais. Então, irmãos, para finalizar esta palavra, para concluir, que a gente for entrar mesmo no profundo e no oculto desta palavra, é muitas coisas que extraímos, coisas lindas, coisas assim, poderosas, que a palavra de Deus, ela tem poder. E a conclusão dentro dessa história aqui, meus irmãos, enfim, desaparece toda aquela deficiência de Mefibosete. Começaram a olhar Mefibosete de outra forma. Olha só, começaram a olhar Mefibosete de outra forma. Porque Mefibosete começou a ter tudo aquilo que ele havia perdido. Então pessoas nesta manhã vão olhar para mim e para você com outros olhos. Olha só. E vai desaparecer toda a deficiência. Qual a tua deficiência nesta manhã? A deficiência dele era os pés. E o seu? E o meu? E o meu? Qual a deficiência? Eu não sei, Deus sabe. E ali desapareceu aquela deficiência. Porque ele era aleijado. Aleluia. Ele foi morar em Jerusalém, pois passou a comer da mesa do rei. Ele começou a comer da mesa do rei. Pessoas esquecidas pela sociedade, por todos. Ele começou a comer a mesa do rei. Olha que coisa linda. Todos viraram servos dele, todos. Aqueles que humilharam Mefibosete, Deus mudou o quadro. Deus mudou o quadro, tá entendendo aí? Deus está mudando o quadro. Deus está mudando o quadro. Todos viraram servos dele. Ziba e seus filhos. Todos aqueles que humilharam Mefibosete, começaram a comer da mesa de Mefibosete. Tá entendendo aí o mistério? Muitos virão à nossa mesa, vai comer da mesa que Deus está preparando para mim e para você. Tu crê? Dá um glória aí, dá um aleluia aí, receba esta palavra no teu coração. Deus está falando, não sou eu, é o Espírito de Deus falando comigo e com você. Deus virando virando quadros, mudando história de dor, de sofrimento, alegria, bonança, multiplicação. Nossos inimigos vão comer na nossa mesa. Tá entendendo aí? Nossos inimigos
irá comer na nossa mesa quando Deus, aleluia, quando eles verem que Deus é Deus nas nossas vidas. Não esquenta não. Está sendo humilhado? Está sendo desprezado? O inimigo tá se levantando contra a minha vida, a tua vida, para que os nossos sonhos sejam frustrados. Ei, esquenta não. Não dá ouvido não. Fica triste não. Vai chegar a hora que muitos vai nos procurar. Muitos vai nos procurar e vai comer na nossa mesa. Tá entendendo aí? Vai nos pedir perdão. Vai nos pedir perdão. Deus está falando aqui. Pessoas vai nos pedir perdão. Porque nos abandonaram no momento que nós mais precisamos deles. Eles nos abandonaram. Mas Deus, Ele é fiel. Ele levanta pessoas de Deus para nos ajudar, para nos abençoar. Deus tem levantado pessoas na minha vida para me ajudar, para me abençoar a minha vida. E na tua vida também não é diferente. Deus está falando, na tua vida não é diferente. Somos todos iguais, sou igual a você. Deus só derramou o cargo, a unção, a sabedoria da palavra, mas sou igual a você. Passo por dores, sofrimentos, lutas, dificuldades, deficiência, igual a Mefibosete. E nesta manhã, Deus usa de bondade para com os teus filhos. Deus restitui, Deus restaura, Deus cura nesta manhã. Amém? É forte, é forte, é forte. Não vou mais avançar, não. As horas não espera mais, amém? Até aqui eu creio que tu entendeu esta palavra e ó, toma posse aí, toma posse aí. Eu estou tomando posse, eu creio. Deus está mudando o quadro da sua vida, Deus está mudando história, de humilhação, exaltação, de vergonha, dupla honra. Tá entendendo? E os nossos inimigos vão contemplar a nossa vitória e vão comer na nossa mesa. Tá entendendo aí? Menospreza eles não, quando eles chegarem à tua casa, à tua vida. Menospreze não. Pelo contrário, eles vão comer da nossa mesa em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Boa não, Senhor, maravilhosa. Pela qual o Senhor falou aos nossos corações, que está mudando o quadro da nossa história. Eu tomo posse, Pai, em nome de Jesus, e profetizo na vida dos meus irmãos a mudança de história, Pai, aonde muitos vão contemplar a nossa história e vão comer da nossa mesa, Pai, nossos inimigos, Senhor, caindo por terra, em nome de Jesus. Como o Senhor mudou o quadro de Mefibosete, eu creio que o Senhor está mudando quadros, histórias na minha vida e na vida dos meus irmãos, que aí se encontra, Pai, se disponibilizaram, pararam tudo, Senhor, para ouvir a tua mensagem, para ouvir a tua palavra, porque é a tua palavra que cura, é a tua palavra que salva e é a tua palavra que liberta para louvor da tua glória. Obrigada, Senhor. Abençoa cada um que esteve aí, a cada família representada, a minha casa, a minha família, a cada um que ainda há de ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus, venha abençoar cada um, trazendo, Pai, as tuas bênçãos e as tuas vitórias, em nome de Jesus, em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém? Receba aí o abraço do Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá?
Receba aí a bondade de Deus, o amor de Deus na tua vida, irmã Rosana, nosso irmão Miguel, nossa irmã Sueli, nossa irmã Flávia. Feliz de estar com vocês nesta manhã. Receba aí a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Seja comigo, seja com você para todos sempre. Amém. Deus abençoe a cada um. Amém. Compartilha esta live para que outros possam ouvir. E fica salva no Facebook, Pastora Leia Nunes, e também no meu canal da YouTube. Amém? Esteja aí em nome de Jesus, aleluia, ajudando outras pessoas também com esta palavra. Amém? Nós somos curados para curar. Somos transformados para transformar. Amém? Beijo no seu coração. Ficam com Deus, um bom domingo, um bom culto hoje na presença de Deus. Tchau.